Plataforma de número 58 no ar, com Álvaro Logolo, ele que é recém-formado em jornalismo, né? Ele que comanda aí a página Fiorentina Brasil, trabalha para outros portais também de blogs e tem um podcast também, participa do podcast Bola na Agulha, podcast muito bom por sinal. E a gente trocou ideias sobre Fiorentina, né? Falamos de futebol, de gestão, como que assim como o Álvaro, eu também sou torcedor da Fiorentina, então como a gente começou a torcer para a Fiorentina, já que é um time assim, não tão popular, né, não tão, principalmente no Brasil, que não é, você não vai topar muitos torcedores da Fiorentina por aí, mas os que são fiéis, são verdadeiros. E a gente falou também de gestão de futebol e muito mais coisas também sobre futebol envolvendo tudo isso e um pouquinho da carreira do Álvaro também. Mas antes disso, cara, vale lembrar do nosso Clube TDQ. O Clube TDQ é um clube de assinantes do Teólogo de Quinta, do nosso podcast, onde você com 10 ou 20 reais você pode colaborar e receber conteúdos exclusivos. Jonathan, que tipo de conteúdo é esse? Cara, mais podcast, né? Conteúdos exclusivos, você pode receber primeiramente todos os podcasts da casa, né? O da terça, da quinta, a plataforma Teólogo de Quinta, antes de todo mundo. Você pode receber também papo interativo com a gente, né? No mês de abril agora a gente fez isso, papo interativo com a galera, marcar um dia para trocar ideia, para conversar, coisas que só é permitido por você assinar o clube, por você fazer parte do clube e você está nos ajudando financeiramente, beleza? Então é isso, sem contar também de você também seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @teólogo de quinta, Jonathan Fernandes Original, Twitter, Teólogo Q, beleza? Então tamo junto, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 58. Estou aqui com o meu brother Álvaro Logolo, cara que é torcedor da Fiorentina. Depois de mim, ele é o único que eu conheço. A gente vai falar muito de Fiorentina hoje aqui nesse episódio. Obviamente que a gente vai falar de outras coisas também, mas o foco principal é esse. E Álvaro, se apresente, mano, para quem não te conhece, fala quem você é, com que você trabalha, pra gente já começar aqui esse papo. Opa, prazer, Jonathan, tudo bem? Agradeço pelo convite, primeiramente. Obrigado por querer falar comigo e falar sobre esse tema que não é todo mundo que se interessa, né? A Fiorentina não é um time dos mais conhecidos e a gente, quando tem a oportunidade de falar sobre a Fiorentina, é bem legal para quem já ouviu falar, para quem sabe mais ou menos como que é, saber mais da história do time, que é um time bem rico em história. Até esse começo desse ano aí, eu era estudante de jornalismo, agora eu já estou formado em jornalismo e trabalhei com estágio em anos anteriores, e aí agora eu estou com alguns projetos pessoais e esse é um deles, né? A página da Fiorentina, e eu escrevo para alguns sites sobre o campeonato italiano e sobre a Fiorentina também. No momento são esses os meus projetos, mas eu já trabalhei, por exemplo, eu fiz estágio na televisão, na ESPN Brasil, e foi de lá, inclusive, que eu tirei a ideia de fazer páginas de rede social. E a da Fiorentina é uma página voltada só para rede social, falando só do time. Da hora, mano. Cara, primeiramente, vou te explicar como é que funciona mais ou menos a plataforma, que é esse programa de bate-papo. Eu sempre começo falando pro convidado como que eu conheci ele, né? Então, no caso, como a gente não se conhece pessoalmente, você é de São Paulo, sou do Acre, eu te conheci através do Twitter, mano, procurando uma página que falasse da Fiorentina, né? Porque é um time que eu torço desde 2008, eu acho, 2009, eu não lembro muito o período exato. E aí foi quando eu encontrei essa página e, cara, quase que não rola, né? Porque eu te mandei mensagem no Twitter, depois te mandei mensagem no Instagram pra gente marcar. E até que enfim a gente conseguiu marcar para hoje, né? Até que enfim.
Eu não, na verdade, eu perdi essa mensagem no meio de algumas outras, porque eu lembro que foi no dia que teve um jogo com a Juventus, e esse dia choveu de mensagem, porque a Fiorentina ganhou, e um monte de gente mandando, e tinha muita mensagem, tanto na página quanto no meu perfil pessoal. E aí eu acabei esquecendo, ficou ali, e aí depois quando você me procurou no Instagram, aí eu lembrei na hora, e aí no Instagram já tinha menos mensagem, então deu pra ver. Da hora. Mano, então vamos lá. Então, como é que funciona esse bagulho da Fiorentina pra você? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, assim. Eu lembro, eu acho que todo mundo lembra, assim. Eu não sei quantos anos você tem quantos anos? Eu tenho 23, amanhã eu faço 24. No dia 1º é meu aniversário, eu faço 24. E você? Da hora. Não, eu tenho 24 também. Vou fazer 25 em maio. Show. Então a gente é da mesma geração, mano. Isso. Então a gente pegou aquela geração ali do Milan, do Inter, né? Que tinha aquele super timaço. Na época que o futebol italiano era muito disputado, né? Era um campeonato muito, muito rico, assim. Todo mundo queria ir para jogar o campeonato italiano. Então, sim, nessa época aí, tinha um Milan e Inter, aquela rivalidade da época, assim. E eu nunca gostei de nenhum time da Itália. Na Inglaterra eu gostava do Liverpool, sempre gostei do Liverpool, gostava do Tottenham. Antes do Tottenham ser o que o Tottenham é hoje, já gostava do Tottenham naquela época. Eu gostava do... Quem mais? Eram esses times da Inglaterra que eu gostava. Na Espanha sempre gostei do Barça. Enfim, no Brasil, São Paulo, claro. Mas eu sempre gostei desses times assim. Na Itália não tinha um time que eu me simpatizava, né? Eu dizia que gostava do Milan, dizia que gostava do Inter, dependendo de quem estava lá. Mas assim, até que um dia, eu acho que um jogo de Milan e Fiorentina, ou Inter e Fiorentina, eu vi aquele time jogar. E eu vi a camisa, mano. Eu acho que muitos torcedores da Fiorentina viram torcedores por causa da camisa, né? Não sei. Mas assim, eu vi aquela camisa, tipo, linda, mano. Aquela cor daquela camisa, aquele time jogando, aquele nome diferente. E eu falei, caramba, esse time é bom, né? Esse time é legal. Assim. O time não era bom, assim. Competitivamente falando, não era bom. Eu acho que estava ali em 12º, 13º na época. Mas, enfim, eu gostei do time, eu gostei da cor da camisa e tudo mais. Mas também larguei, esqueci. Aí passou anos, né? Tempo depois, mais uma vez eu assisto um jogo da Fiorentina. Eu tô falando isso de uma época pré-internet, na época que eu não tinha acesso à internet, na época sim, que as informações para a gente chegar demoravam a chegar, né? Então, eu não conhecia. E até que eu vi mais uma vez a Fiorentina jogar. E eu fui atrás, caramba, esse time tem algo diferente. Eu fui atrás, daí eu fiquei sabendo que o Edmundo já tinha jogado lá, que o Amaral já tinha jogado lá, Batistuta, enfim, uma galera já tinha jogado lá. E eu comecei a gostar daquele time. Eu falei, pô, eu acho que eu gosto desse time. Então, esse time me pegou de uma forma, assim, muito grande. Então, desde 2009, 10, mais ou menos, ali, eu me identifico como torcedor da Fiorentina. Recentemente, de 2018 para cá, eu comecei a acompanhar com mais afinco, né? Eu comecei a assistir mais jogos, eu comecei a me identificar muito mais com o time, a seguir páginas, a procurar saber como o time tá, e tudo mais. E hoje, cara, eu sou fiorentino, tipo, doente, assim, de puto quando o time perde, né? Que nem o jogo agora contra o Milan, eu fiquei emocionadão com aquele gol de falta, e enfim. E você, mano, como é que foi que a Fiorentina chegou na sua vida? Eu tô muito curioso pra saber. Cara, é muito parecido até. Enquanto você tava falando, é muito parecido a trajetória. Eu acho que a gente viveu um período ali da nossa infância que a internet não estava consolidada, então a gente não conseguia ter acesso à internet como a gente tem agora. E o que substituía isso era o videogame. Assim, pelo menos para mim, quando eu ganhei meu primeiro videogame ali, o PlayStation 2, ali você tinha acesso à informação dos times que você não tinha na internet. E a gente não pesquisava com tanta frequência. Nem tinha internet na minha casa direito. E aí eu fui através do videogame ali, 2005, 2006, que eu tive primeiro contato com o time. Vi e tive a mesma reação que você. Eu olhei pelo uniforme e já me chamou a atenção. Só que é isso, né? Foi só uma coisa de olhar e falar, nossa, que time diferente, que uniforme diferente. Mas ainda não comecei a torcer ali. Mas ali foi o primeiro contato. Depois disso,
O próprio videogame, comecei a jogar com o time, comecei a conhecer um jogador ou outro, e aí eu ganhei uma camisa em 2009, né? E essa camisa que eu ganhei daquela época mesmo, foi meu tio viajou para Itália e trouxe de lá. Depois que eu ganhei essa camisa, e é como se tivesse de fato materializado a parada, né? Então, antes era só um interesse, uma simpatia. A partir dali eu comecei a procurar também. Então é a mesma época que você falou, 2009. Desde 2009 eu acompanho. Acho que a partir de 2011, para valer, assim, coisa de não perder quase nenhum jogo por temporada, salvo um ou outro ano, com um pouquinho menos. Mas foi ali também, 2009, e apesar do time estar mal, como você falou, no campeonato, essa foi uma época que a Fiorentina jogou Champions League, né? Por causa da campanha de 2007. Então era um time que tinha visibilidade na TV, inclusive. Eu conseguia assistir jogos da Fiorentina na Champions League, ganhando do Liverpool, ganhando do Bayern, e acabou sendo eliminada pelo Bayern. Mas a parte ali foi quando eu... Então, assim, pensa, né? O primeiro contato que eu tenho mais sério é o time na Champions League ganhando de outros times gigantes. Isso me chamou muito a atenção. E eu falei, poxa, esse time tem alguma coisa de especial. Cara, essa época aí eu lembro muito. Se eu não me engano, nessa época aí foi a época que a Champions passou na Record, ou não? Ou eu tô viajando? Cara, eu acho que tinha no antigo Esporte Interativo, eles passavam os compactos, né? O Esporte Interativo da Band, lembra? Sim, lembro. Eu lembro muito de assistir o Fiorentina e Bayern. O jogo era o jogo de oitavas de final. A Fiorentina tinha perdido o primeiro, jogou em Florença, ganhou, só que perdeu, foi desclassificada no saldo de gols. Esse jogo eu assisti o compacto dele no Esporte Interativo dentro da Band, assim. Uma coisa bem... Eu lembro bem desse dia. Da hora. Pois é, eu lembro também, assim, dessa Champions, assim, não com muita clareza, porque, é como eu falei, essa época ainda tava tateando o time, não tinha muita coisa. Só que tem um site, cara, não sei se você conhece, não sei se você tá ligado, chamado Futbalia, ou é Futbalia, não sei pronunciar o nome do site, mas é um site que tem um acervo de jogos lá, esse site. Eu até costumo dizer que é a Netflix de futebol, porque tem muitos jogos lá, um acervo de jogos antigos, atuais e tal. Então é lá que eu consumo muita coisa de times e jogadores que eu não tive a oportunidade de ver. Então lá eu vi muita coisa da Fiorentina lá, tipo jogos do Batistuta, jogos do Edmundo, jogos da Copa da Itália. Inclusive, recentemente eu acho o jogo que o Fiorentina ganhou do Milan na Copa da Itália, que o Batistuta fez o gol. Foi 2-1, se não me engano, foi 2-0. E eu assisti lá também. Então, essas coisas aí que fazem com que eu me simpatize assim, mais com o time também. E a ideia de se criar a página da Fiorentina Brasil, ela nasceu como? Então, eu acho que era uma ideia que eu já fazia há algum tempo, mas não faltava um pouco de coragem e tempo para fazer, né? E eu acho que quando eu comecei a trabalhar, como eu falei, eu cheguei a fazer estágio na televisão, só que eu trabalhava no setor de mídias sociais. Então eu tive contato ali com bastante dessa questão da rede social e tal, aprendi muito o que é certo fazer, o que dá certo, o que não dá. E com esse conhecimento que eu trouxe de lá, aí sim eu decidi levar pra frente. Eu acho que eu sempre me interessei, eu sempre li a respeito, sempre assisti os jogos também antigos e os mais recentes. Só que e eu sempre fiquei pensando, né, pô, será que tem mais gente que também gosta tanto assim de uma coisa tão específica? E a vontade era de contar algumas histórias pessoais mesmo, assim, histórias de jogos que eu me lembrava, ou procurar e ler histórias do time mesmo, a história dos títulos do time, histórias antigas, jogadores antigos, coisas que eu tive que ler para aprender. Então, enquanto eu faço a página, eu ainda tô descobrindo várias coisas, eu não sei tudo. Então surgiu, tudo isso se juntou numa ideia, de repente eu comecei a fazer, mas sem pretensão nenhuma de alcançar nada. Assim, eu vou fazer, se alguém gostar, beleza. E aí, de repente, você começa a ter um pouco mais de visibilidade, começa a surgir várias pessoas, você não sabe nem da onde, né? Que isso é muito louco de rede social. Então já tem um número assim que pra mim tá muito satisfatório, por ter 1.000 pessoas seguindo conteúdo, já é um negócio que eu não imaginava. Mas surgiu dessa maneira. A ideia sempre teve na minha cabeça, faltava concretizar. Aí eu tracei um planejamento bem específico, né? Tipo,
com o tempo que eu tenho disponível agora, o que eu posso fazer por dia, o que dá para fazer, o que não dá, como que dá para acompanhar os jogos, porque eu estou sozinho, né? Não tem mais... Eu sei que tem outras páginas de times, de variados times grandes ou times menores, que tem às vezes mais de uma pessoa para cuidar, para administrar. Mas eu tô sozinho, então eu tive que bolar um esquema diferente para conseguir dar conta. Sim. Cara, e agora você falando, isso é uma parada interessante, porque assim, se a gente for parar para pensar, tem muitas páginas de muitos times que são considerados grandes, né? Tipo, os times da mídia. Muitas páginas no Brasil sobre o Liverpool, por exemplo, sobre o Barça, Real Madrid e tal. Só que essas páginas, elas meio que se preocupam em falar da atualidade do time, do momento do time. Eu duvido muito que essas páginas existam ou existiriam se esses times não estivessem num bom momento, digamos assim. Então, o mesmo trabalho que a gente, como torcedor de um time como a Fiorentina, tem, é um cara que quer se aprofundar no time que ele gosta, como o Liverpool, por exemplo, que tem uma história gigante, o Everton também tem uma história gigante, mas as páginas que tem, elas meio que não se preocupam a isso, né? Isso é até uma batalha que eu tenho junto com os meus amigos, que acham que o futebol é só o momento, né? E é óbvio que o momento é importante, é óbvio que o momento também faz parte do time, é importante, mas não se joga toda a história de um time, né? Por causa de um momento, uma fase, uma administração ruim e tudo mais. Mas isso aí é uma coisa mais profunda. E eu acho legal o seu trabalho, principalmente lá no Instagram, que eu vim conhecer depois, você faz um trabalho visual muito legal, cara. Tipo, mostrando as temáticas, a coisa, o ano que aconteceu tal parada, a sua experiência, porque torna um bagulho mais pessoal, né? De que você realmente é torcedor da parada. Então eu acho muito legal esse trabalho que você faz. Pô, agora você imagina o tanto de tempo que eu procurei algo parecido com isso, sabe? Uma referência. Porque aqui, mano, eu sou o único que torce pro Fiorentino, os caras olham pra mim e não acreditam, eles duvidam. Tá ligado? Que eu tô Fiorentino, eles duvidam, mano. Eles, tipo, sim. Eu não sei como é que é com você, mano. E se você tem mais amigos que torcem pro Fiorentino, que aqui não tem, mano. Aqui na minha cidade, os caras duvidam realmente. Comigo aqui acho que os meus amigos já se acostumaram um pouco. Então, pelo menos eles sabem que existe, que o time tá no mapa, né? Que existe. Mas, por exemplo, eu tinha amigos na escola que torciam pra Juventus, torciam pro Real Madrid, né? Todo mundo tem, né? Pra esses times é mais fácil. Mas, pelo menos eu acho que desde que eu tava no colégio, 10 anos já, que eu fico falando sobre isso com as pessoas. Então, quem tá ao meu redor sabe que existe e também acha engraçado, né? Tipo, nossa, torcer pra Fiorentina, tá bom, né? Boa sorte. Deve ser porque não é comum. Tem um amigo meu, ele tem a mesma idade que eu, que ele torce pra Sampdoria, mano. Ele também, o bagulho dele é bem diferente também, que nem eu. Só que ele torce pra Sampdoria por causa do videogame, né? Ele jogou com a Sampdoria, viu o uniforme do time, e aí jogou Master League com a Sampdoria, e pronto, começou a gostar do time, torce até hoje. Ele tem camisas da Sampdoria, umas 4 ou 5 camisas da Sampdoria, ele realmente é torcedor da Sampdoria. E eu da Fiorentina, desde esse tempo também, desde a época que ele torceu pra Sampdoria. Isso é legal, isso é a mesma lógica. Eu gosto de conhecer outras pessoas, mesmo que sejam outros times, porque eu acho que o legal também disso é que não tem rivalidade, né? A gente não vai ficar rival por causa de tão rival, né? Você pode até tirar sarro, brincar, fazer aposta, mas não é uma rivalidade como é a do futebol brasileiro, que você torce para um time da mesma cidade que o seu amigo torce para outro e isso é levado para um âmbito de rivalidade completo. Pô, quando eu conheço algum outro torcedor de time mais modesto ou times médios, mas que seja torcedor mesmo, que goste, que acompanhe, que tenha ou não raízes, né? Às vezes tem familiar que nasceu no país, sei lá. Não é o meu caso, com esse caso da Fiorentina, mas se tem, eu acho bem legal de acompanhar. Inclusive outras páginas que se propõem a fazer isso. Sim, da hora. E, cara, eu lembro também dessa época que eu comecei a mergulhar na Fiorentina, que não faz muito tempo que eu comecei, de fato, a acompanhar os jogos e tal. Eu lembro, tipo, que são muito raras as informações que a gente tem sobre, né?
E é isso que eu acho mais interessante também, porque faz com que a gente movimente assim, a galera. Nem você falou, 1.000 pessoas seguindo a página por interesse do time é muito grande, porque a gente não conhece tanta gente assim, que torce para a Fiorentina. A gente não conhece tanta gente que torce para esse time. Na Inglaterra, por exemplo, o meu time é o Everton. E eu gosto do Everton por causa do Richarlison. E não faço tipo, questão nenhuma de esconder isso, sabe? Uhum. Tem gente que fala assim, não, mas eu torço para fulano, para tal time desde tal época. Eu torço para tal time desde criancinha. E não, cara, eu confesso que eu conheci o Everton por causa do videogame também, mas eu vim começar a torcer de fato, a gostar do time por causa do Richarlison. E quando eu vi o Richarlison jogar lá, antes do Richarlison até ter notoriedade na seleção, eu vi o Richarlison jogar lá, e junto com o Bernardo também, eu falei, caramba, esse time é muito bom. E eu vou torcer por esse time. E pronto. E comecei a torcer por esse time. E também tem uma coisa comigo de eu gostar de coisas alternativas do futebol também. Eu gosto de assistir grandes campeonatos, grandes times, clássicos e tal, mas eu também gosto daquele futebolzinho do interior, sabe? Eu gosto também daquela coisa alternativa onde ninguém conhece, uma Major League Soccer, por exemplo, da vida, um campeonato mexicano. Eu me amarro, mano, nisso. Não, e é isso, não precisa nem ser torcedor. E eu respeito qualquer tipo de conexão que tenha. Não precisa ser um torcedor fanático para poder acessar o conteúdo que eu faço, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer, era para mostrar o time, né? Apresentar o time para quem não conhece ou para quem conhece pouco. E se tiver um ou outro aí que torce fanaticamente, vem também. Mas um monte de gente que eu vou ver que me segue tá lá na bio do cara, torcedor do Milan, torcedor da Roma. E beleza. Ele tá vindo porque ele se interessou, porque a pessoa se interessa por futebol, primeiramente, se interessa por futebol italiano e vai se interessar pelos adversários dela, mas de uma forma mais respeitosa, né? Então, e aí eu tô tentando apresentar o time. Falar, olha, a Fiorentina não é só um time que tem um uniforme roxo, um time que ganhou um título há sei lá quantos anos. Não, a Fiorentina tem toda uma história assim, tem isso de legal, tem esses jogos, tem esses caras. E você vai tentando apresentar o time. Da hora. Mano, agora, assim, eu não sei pra você quem é o... Eu acompanhei alguns posts seu lá, que eu sempre acompanho, que é pra ficar mais ligado sobre a Fiorentina. Mas, assim, eu tenho uma lembrança, óbvio que não é uma lembrança, porque na época eu era muito criança, então eu não lembro quando ele jogou lá. Mas eu tenho lembrança de pesquisar e de assistir, tipo, reportagens e tal, da época que o Edmundo jogou lá na Fiorentina. E assim, fiquei sabendo depois, acho que você até pode contar com mais propriedade sobre isso, que ele saiu, tipo, pelas portas dos fundos, não saiu de uma maneira legal, ele poderia ter feito mais história lá. Você tem alguma coisa para contar para ele sobre esse período do Edmundo? E se o Edmundo ele tem uma importância assim para a Fiorentina, ou pelo menos para você como torcedor da Viola? Cara, eu vou contar uma história que é do dia 29 agora. Faz 2 dias, né, do dia que a gente tá gravando aqui, e que completou a data do primeiro gol que ele fez pela Fiorentina. Lá em 98, fez 23 anos, então, do primeiro gol que o Edmundo fez com a camisa da Fiorentina, e o perfil oficial do time compartilhou esse momento, compartilhou o gol e, tipo, valorizando pra caramba isso. Isso eu acho que é um indicativo de como ele foi importante, apesar de ter feito um monte de bobagem, e como você falou, ter saído pela porta dos fundos. Mas ele é um caso, assim, muito específico, é algo que eu vi pouco na minha vida, de um cara que é amado e odiado ao mesmo tempo, pela mesma pessoa. É um amor e ódio que a torcida da Fiorentina tem, porque o amor pelo que ele fez em campo, pelo que viu ele jogar. Pô, no mesmo post, e eu compartilhei esse post pela página da Fiorentina Brasil, veio um cara italiano e escreveu em italiano que era o maior jogador que ele viu jogar na Fiorentina, o Edmundo, sendo que tem outros, tem o Batistuta, tem outros caras. Ele foi realmente muito grande. O tempo que ele ficou foi curto, né? Foi 1 ano só que ele jogou bem. Só que aí ele era um cara controverso já, as torcidas brasileiras sabem que ele fazia coisas assim, era meio rebelde, e ele tinha no contrato dele em 99, isso estava prescrito em contrato, isso que é mais louco. Ele tinha prescrito no contrato dele que ele podia viajar pro Brasil de volta para vir pro carnaval.
E nessa época, a Fiorentina estava liderando a Série A, estava em primeiro lugar no campeonato. E ele não quis saber, ele veio mesmo assim. E aí ele foi pro carnaval, desfilou com a escola de samba dele lá. E a Fiorentina ficou na Itália com uma sequência de 3 jogos difíceis, não ganhou nenhum dos 3 e acabou depois não ganhando o título, que era uma possibilidade bem grande aquele ano da Fiorentina ser campeã italiana. É difícil até imaginar isso hoje, mas aquele time era muito forte. Estava em primeiro já depois da metade do campeonato, passou o primeiro turno, a Fiorentina foi campeã do primeiro turno. Só que ele fez isso e depois ele voltou, até fez alguns outros gols, mas a relação com a torcida se estremeceu aí. Então, quando você pergunta do Edmundo, os caras falam, jogava muito, a gente gostou muito, mas o que ele fez é imperdoável. Entendeu? Prioridades, né, cara? Pra ele foi. Pelo carnaval. Pô, essa história aí é bem lendária mesmo, né, do carnaval. Sim. Deve ser por isso que os caras pegam muito no pé do Neymar também, né, quando ele vem pra alguma festa no Brasil. Eu acho que é isso. Principalmente pelo histórico dessa galera, não só o Edmundo, o Romário também pode fazer isso. Então, o nome do cara, Denilson fez isso aí também na época que jogava fora. Tem também uma identificação com a Fiorentina, tem uma identificação com brasileiros muito grande, né? Sim. É o país estrangeiro que mais teve jogadores na Fiorentina, tirando a Itália. Tirando a Itália é o Brasil, depois é a Argentina. Então, na verdade, é uma ligação bem grande com os sul-americanos. Mas com o Brasil, até o Edmundo, ali naquela época, foi principal, assim. O Batistuta é muito ícone argentino, o Brasil tem muitos jogadores. Então, o Dunga jogou lá, Márcio Santos jogou, o Sócrates jogou, apesar de não ter ido muito bem na época que ele jogou. E tem os mais antigos, bem antigos mesmo, que é o Amarildo, o Julinho Botelho. Esses caras ganharam títulos com a Fiorentina. E é por causa deles que a torcida gosta muito do Brasil. É mais por causa desses caras, dos caras antigos, das histórias que o vô conta pro pai, que conta pro filho. E depois tem um número bem grande de brasileiros nesses últimos 20 anos, mas ele já não tem tanto destaque quanto esses mais antigos, assim, principalmente década de 60, 70, 80 e 90. Mas é bonito, é bem bonito assim, a forma como eles tratam, e os argentinos também. Da hora. Na última vez que teve brasileiros assim mais afinco, assim, foi a época do Pedro, né? Você acompanhou na época que o Pedro foi da Fiorentina? Sim. Foi o último. Ele tinha o Gerson um ano antes, né? Que tá no Flamengo também agora. Só que nenhum dos dois deu certo. O Gerson até teve chances e não rendeu. O Pedro, ninguém entende por quê, que não deram chance para ele jogar e ele só voltou. O caso dele não tem nem como criticar, porque eles simplesmente não deram oportunidade para ele jogar. E aí 6 meses depois, ele voltou emprestado pro Brasil e aqui ficou, né? Por aqui ficou. Antes deles, eu acho que o principal, o que teve mais destaque, era o goleiro, o Neto, que depois foi pro Barcelona, Valência e tal. Ele jogou bem na Fiorentina, ele fez 2 anos excelentes na Fiorentina. Que acaba por ser goleiro, depois ele foi jogar na Juventus, aí quando alguém vai pra Juventus, a torcida da Fiorentina quer matar. Então, a torcida da Fiorentina lá na Itália, né? Principalmente em Florença. Mas então, às vezes eles até subestimam um pouco o goleiro que o Neto foi, assim. É um dos melhores goleiros dos últimos tempos na Fiorentina, na minha opinião. Cara, e eu lembro, isso que você falou, eu tava falando com meus amigos hoje, cara, sobre o Gerson Pedro. O Gerson até teve oportunidade. Teve. Não rendeu. Assim. Mas agora o Pedro, cara, eu também não entendo, mano, por que bulhufas não deram oportunidade pro cara. E assim, o ataque da Fiorentina ali é um setor de carência muito grande já há muito tempo. E, enfim, não tô dizendo que o Pedro resolveria também os problemas. Porque no Brasil o cara dá certo, mas, pelo menos pra gente ver como é que ele ia, né? Como é que ele sairia. É uma boa. Você falou que tá acompanhando mais ferrenhamente, que tá puto com o time, assistiu o jogo com o Milan. Recentemente a Fiorentina tá numa fase bem ruim. E eu acho que o contexto ali que ele chegou era um contexto difícil.
Ele tinha acabado de se machucar gravemente, e aí ele chegou na Fiorentina, a Fiorentina estava se reformulando, trocando de técnico, beleza. Tudo isso era muito difícil. Só que tá tão bagunçado a realidade por lá, que ele passou por ali e ninguém nem percebeu. E não deram as chances para ele. Ele jogou menos de 60 minutos em 4 jogos. Ele foi entrando assim, não conseguiu fazer nada. Eu também acho que ele não resolveria sozinho, mesmo porque ninguém consegue resolver sozinho um problema de ataque assim tão grande. Mas talvez pudesse ter ajudado num momento diferente. Agora, nesse momento específico, 2021, março, abril, a Fiorentina tá com outro atacante que tá resolvendo um pouco a questão, tá fazendo alguns gols, que é o sérvio, o Vlahovic. Mas eu acho o Pedro muito melhor que esse cara, por exemplo. Talvez se ele tivesse inserido agora nesse time, ele estivesse performando melhor. Mas não deram espaço, então ele voltou. E assim, gastou muito. A Fiorentina gastou dinheiro com ele e não recuperou tudo com o Flamengo. Foi um desperdício, né, de investimento, assim, uma bagunça completa da diretoria. Que ninguém entende. Não. O Vlahovic tem uma relação de amor e ódio com ele muito grande. Parece que ele vai sair, né? Então, ele tá fazendo um joguinho lá com o empresário dele, querendo aumentar o salário. A Fiorentina tentou renovar, quer dizer, ele queria renovar o contrato faz uns 3 meses, a Fiorentina não quis, agora a Fiorentina quer. Então, outro erro de diretoria, assim, né? Você vai deixar para renovar com o cara depois que ele fez 12 gols em 3 meses. Aí fica difícil. Tinha que ter renovado antes, se queria ficar com ele. Então, não sei. Eu acho até que ele joga mais um ano. Eu acho de verdade. Depois eu acho que ele sai. Porque agora nessa próxima janela já tem algumas outras saídas. Então, eu acho que esse jogador ele vai ficar mais um ano. Vão aumentar o salário, talvez renove. Só para ele depois, daqui a um ano, sair mais caro e render mais dinheiro para a Fiorentina. É uma parada para você ver. Eu sempre bato nessa tecla, principalmente aqui no Brasil, que a gente costuma pegar muito um time e falar vai ganhar porque tem um elenco-chave. Vai perder porque não tem um elenco-chave. E a gente ignora uma parte muito importante do futebol, que talvez seja porque um assunto realmente mais chato, que é a questão da gestão, né, cara? Tipo, o futebol ele não começa dentro do campo, ele começa na gestão, ele começa lá fora. Ele começa do presidente lá, né, do porteiro lá do clube que abre o portão para os caras treinar, do massagista, ele começa lá atrás, ele começa lá dentro. E aí dali que vai pro campo. Então o campo ele é reflexo do que está acontecendo lá na gestão. A gente viu isso recentemente com o Cruzeiro, né? Um time que ganhando títulos pra caramba, muito bem. Depois começou a afundar. Depois, quando veio cair, explodir o que estava acontecendo, salários atrasados, a galera não recebia, problemas internos muito grandes, corrupção. Então, essa é a importância de uma boa gestão. Uma boa gestão ela pode nos trazer resultados imediatos, como o torcedor espera. Eu, por exemplo, que espero ver o título da Fiorentina já há muito tempo. A gente que espera ver o título da Fiorentina já há muito tempo. Mas não, a gente caminha para um lugar. E esse lugar vai ser um lugar bom, vai ser um lugar de protagonismo, um lugar onde os jogadores vão querer ir jogar. Vai abrir para que a galera venda jogadores. É o caso que está acontecendo com a Ajax, por exemplo, que a galera está querendo jogar lá. E tudo isso, né, mano? Gestão é uma parada que é importante pra caramba e que não é um problema só dos brasileiros, né? Acontece na Europa, no mundo todo, na verdade. Acontece no mundo todo e eu gosto até mais de falar sobre essas coisas às vezes do que falar de jogo mesmo em si, né? Porque tudo isso passa muito batido, passa muito despercebido. O caso da Fiorentina é bastante específico, né? Ele trocou de dono faz 2 anos, então é um novo dono que chega, uma outra pessoa que vai cuidar de tudo, compra o time e começa tudo do zero. Então é preocupante, né? O cenário atual é preocupante, porque faz 2 anos já que ela foi comprada novamente por uma equipe, né, de investidores americanos que tem no ponto central a figura de um cara que é um ítalo-americano, então ele tem família na Itália, mas foi para os Estados Unidos novo, é dono de um monte de empresa. Esse cara é um cara que não entende de futebol. Ele não sabe, ele é um investidor do ramo das televisões a cabo e quis brincar de comprar um time.
muito porque tinha a intenção de lucrar com esse time, construir um estádio novo para esse time, construir um centro de treinamento, quem sabe expandir mídia social, tudo isso está sendo feito, né? Eu estou falando aqui. A Fiorentina está tentando, está brigando para tentar construir o estádio dela. Expandiu como marca Fiorentina, né? Aquela história de você fazer a marca do time. Daqui a pouco vão trocar de escudo aí também, igual a Inter de Milão fez agora e a Juventus fez antes. Porque é isso, né? Só que nesse sistema novo de gestão, preocupa porque é muita atenção para alguns fatores e o campo tá ali, o time tá jogando, e o time tá se esfarelando e tá fazendo um monte de burrada em janela de transferência, tá com elenco fraco, tá brigando para não cair, já faz 3 anos, e não é o lugar da Fiorentina, né? Eu gosto sempre de falar que a Fiorentina não é um dos times tops da Itália, mas a Fiorentina é um dos times médios para grande da Itália. O lugar dela não é brigando para não cair, o lugar dela é da metade da tabela para cima, brigando por uma Europa League, brigando, quem sabe, para tentar uma vaga de Champions, como já conseguiu. Não é o lugar que está agora. E isso é gestão. Tudo isso que foi o que você falou, se a gente pode dar um motivo para a situação atual da Fiorentina, é gestão. Sim. E é isso que eu sempre gosto de falar, para argumentar, para quando a gente vai perceber onde o time está. Porque, por exemplo, se o time está bem, com conquistas, com glórias, tá ganhando muita coisa, volta lá atrás, mano, porque com certeza implementaram uma boa gestão, fizeram um bom trabalho, alguém semeou ali para que esses bons produtos acontecessem. Negativamente, por outro lado, a mesma coisa. Se o time tá mal, tá devendo, tá fraquejando, devendo jogador, contrata mal, vende mal, com certeza, mano, o mesmo problema nasce na gestão, que é a galera que manda no time, a galera que manda e desmanda, que vende, que compra, que contrata e que faz tudo isso. E eu fiquei sabendo realmente desse novo dono aí da Fiorentina. E é isso que você falou, né, mano? O cara não manja de futebol, né? É meio que pegar um clube e transformar em uma empresa, né? Não que seja errado o bagulho de clube e empresa, mas o errado é você olhar para um clube meramente como se fosse uma empresa. E a gente sabe que não, né? Futebol move paixão, né? Futebol é conquistas também, é títulos. E não é só que ele não entende, ele tá rodeado de pessoas da confiança dele que não entendem também. Então acho que o exemplo da Fiorentina é bom de contar para todo mundo que tá ouvindo, porque não é só da Fiorentina, não é só específico. Vai acontecer com muito time e é um perigo. Que nesse momento, a questão financeira não é um problema, porque tem esse investidor que está injetando o dinheiro dele no time, através do patrocínio, enfim. Mas e se esse cara se esse cara perder a paciência, não aguentar mais, não quiser mais, não estiver dando retorno financeiro para ele, o time tá mal, o estádio não consegue construir, esse cara pega as coisas dele e vai embora. Ele vai largar o time numa situação terrível. Esse é o medo das pessoas, é o medo dos torcedores, porque a Fiorentina já passou por traumas bem grandes na sua história recente, de falência e de quebrar completamente, ter que reconstruir do zero. E eu acho que não é o caso, mas fica sempre um receio agora, porque ele está rodeado de pessoas que ele colocou para trabalhar, como diretor de futebol, gerente de categoria de base, e todas as escolhas não estão sendo feitas por pessoas que talvez não tenham tanta capacidade. E agora, inclusive, essa discussão está muito forte na Itália sobre ano que vem, na temporada que vem, reestruturar esse departamento de futebol da Fiorentina, colocar pessoas ali, por mais que não sejam de confiança do dono do time, mas que pelo menos tenham experiência na área, entendeu? E a partir daí tentar construir um time melhor. Mas é que assim, não está devendo dinheiro ainda, porque tem esse dinheiro vindo diretamente da fonte. O problema é se esse dinheiro parar de chegar. Sim. Ou então não render o resultado, né? Que espera. Que é outra parada perigosa que muitos clubes fazem. Vamos fazer uns investimentos aqui, porque a gente vai colher o dobro, ou vamos tentar tirar o dobro daqui a alguns anos com o resultado que vai dar em campo, ou com o resultado que vai dar de marketing. E nem sempre é assim, cara. Nem sempre. Esse realmente é o meu medo também, cara. Assim, como torcedor, de ver que o time, beleza,
tá fazendo marketing, tá fazendo uma parada aqui, ali, acolá, mas, pô, o campo, que onde realmente deveria refletir todo esse trabalho, onde deveria realmente refletir o que está sendo feito, se é que está sendo feito alguma coisa para o campo, não tá, né? A gente não vê isso acontecer. Então, e fica uma dúvida, né? Porque o torcedor da Fiorentina, principalmente da Itália, ele tá muito mal acostumado, eu acho, né? Na minha opinião singela, né? O torcedor da Fiorentina ficou mal acostumado com os grandes times que formou nos anos 90, mais recentemente. Sem contar no passado, quando, né, os times dos anos 50 e 60 eram realmente grandes times. Mas em 1990, o Milan já era um time forte, a Inter também, a Juventus também, e a Fiorentina brigava com todos esses times de igual para igual, com times bons. E esses times bons foram construídos através de uma política bem agressiva de contratações, de olheiro e tudo mais, e gastando muito dinheiro. Essa conta chegou, né? Todo esse dinheiro gasto nos anos 90, a conta chegou no começo dos anos 2000, a Fiorentina foi à falência. E depois teve que se reestruturar, conseguiu ter bons times, mas nunca mais ter times tão estrelados. Só que o torcedor da Fiorentina ainda tem consigo uma lembrança muito fresca, então ele acha que com esse novo investidor isso ia acontecer de novo, né? Que o time ia conseguir ter grandes craques agora, ia conseguir entregar resultado esportivo logo depois. E agora, depois de 2 anos, você já vê que o discurso está mudando, as pessoas estão um pouco mais um pouco decepcionadas, porque tiveram uma expectativa muito alta também, mas também entendendo que a realidade não vai ser essa, nunca mais vai ser. O futebol não é mais igual, a Fiorentina não exerce mais a mesma influência dentro da Itália que exerceu antes, mas é capaz de ser muito melhor do que é agora. Isso é fato. Sim, com certeza. Essa é uma outra parada também que vale a pena frisar. O futebol, ele muda. Assim como tudo na vida, tudo no mundo muda, o futebol também, cara. Pô, é só você ir entrar nesse site que eu falei, o futebol, que tem jogos antigos, tem jogos lá até de 1950, que a gente nem pensava em nascer. E você vê, cara, como o futebol é jogado e como o futebol é jogado hoje. Evolui, muda a forma de jogar, como os jogadores se posicionavam e tudo mais. E óbvio também que muda o fator externo, o fator extracampo, que é isso que a gente está falando de gestão. A forma que você olha para o jogador, a parada do analista de desempenho, que é o cara que é contratado justamente para ver o jogador, para montar o time. E às vezes, cara, eu sinto falta muito isso, até no time que eu torço, que é o São Paulo, que é um time muito bem estruturado, mas falta um plano concreto de como o time quer jogar. É uma parada muito estranha, assim. Nítido, assim, ano passado foi 2020, 2019, que é nítido, cara, que o time mudava a forma de jogar a cada jogo. Parecia que era um novo time, cara. Fizesse com que aquele time tenha aquele time. 2020 também foi a mesma coisa. E eu também torço pro São Paulo, viu? Você tá falando aí de São Paulo, eu também torço pro São Paulo. Temos mais essa característica em comum. Mas eu acho que a questão é essa, não é um problema, não é uma coisa ruim, o futebol mudou, o protagonismo do futebol mudou, e não dá pra esperar que o time seja a mesma coisa que era há 20 anos atrás, né? Tô falando da Fiorentina, não acho que é o caso do São Paulo, mas a Fiorentina sim. Então tem que se adaptar a essa nova realidade, e vamos tentar fazer o melhor que é possível, porque aí, se a gente pegar 7, 8 anos atrás, 2013, 2012, 2014, foram anos excelentes da Fiorentina. A Fiorentina fez 70 pontos no campeonato, chegou em semifinal de Liga Europa, só não foi para Champions porque naquela época só tinha 3 vagas, não tinha 4, agora iria 3 vezes seguida. Então, isso para mim é o que você tem que tentar encontrar agora, um balanço para chegar de novo num nível desse. Tudo bem, o campeonato italiano tinha perdido um pouco da força. Verdade, tanto que a Juventus ganhou os últimos 9. Então a Inter e o Milan não estavam tão bem. Mas isso é cíclico, né? Então se a Inter e o Milan melhoraram, você já começa a perceber uma queda na Roma, no Napoli um pouquinho. Enquanto isso está surgindo a Atalanta. Por que a Atalanta surgiu? Como que a Atalanta se reestruturou e a Fiorentina não? É só olhar para o que o time fez e a gente vai voltar
no que a gente falou antes, sobre ter um projeto e uma ideia clara sobre o que vai fazer. A Atalanta fez isso e agora um time que era pequeno na Itália consegue colher frutos gigantescos. A Atalanta é aquele tipo de time que a gente sabe que existe, mas que não conhece jogador nenhum de lá. E aí, do nada, a Atalanta... Do nada não, né? A gente sabe que não foi do nada, mas assim... Sim. Num raio, assim, acontece que a Atalanta começa a aparecer na Champions, começa a aparecer ali entre os 4 ali do prato italiano. E passa por isso que a gente está falando aqui, está se tornando até repetitivo, mas que é importante frisar para quem está nos ouvindo. Gestão, galera, bom trabalho. É um trabalho de levar o futebol a sério e também levar o futebol como um estudo de caso. Bater na tecla e pensar e repensar e perder noites de sono estudando, chamando pessoas competentes para trabalhar e mantendo tudo aquilo ali alinhado para que funcione, porque senão não vai. Você também faz um podcast também, né? Se eu vi alguma coisa assim relacionada. Então o podcast é um dos outros projetos independentes que eu tenho. É um projeto que eu faço com amigos da faculdade, amigos que eu fiz na faculdade, e ele é direcionado para assuntos do esporte que a gente julga que são pouco explorados na imprensa tradicional. E com imprensa tradicional, entenda-se televisão, rádio, né? E a própria internet. Assim, nos principais canais de televisão, mesmo as TVs a cabo. Inclusive, a gente tem essa vivência, né? Eu e meus amigos, a gente trabalhou como estagiário nesses lugares, então a gente já sabe a dinâmica. Quando a gente saiu desses estágios, a gente parou para pensar que muito do que é comercializado nos canais de televisão esportiva ou nos sites obviamente, claro, tem um motivo, mas é tudo muito, assim, pensando na audiência, né? Pensando no clique e na repercussão, e falando muito de assuntos específicos e falando sempre das mesmas coisas, tudo buscando, de fato, a audiência. É meramente comercial a escolha das pautas. Então, assim, se você, por exemplo, você mora no Acre, quantas vezes eles vão falar do futebol que é jogado aí num programa de horário nobre da televisão? Que seja um Sport TV, não vão falar de São Paulo, de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, acabou. E todo o resto fica sucateado, escanteado, jogado de lado, sendo que a gente está falando aqui desde o começo que o futebol não é só campo, o futebol é o que vem antes, o futebol é a gestão, o futebol é a parte geográfica, é a parte social. E aí a gente tenta pegar pautas totalmente variadas de todos os esportes, e a gente faz um podcast de 30, 40 minutos explicando, detalhando, tirando dúvidas sobre do que se trata essa notícia. A gente faz uma coisa bem roteirizada, não é um debate, porque a gente também não quer fazer esse tipo de conteúdo virar um debate, porque senão cai no mesmo tipo de conteúdo que a gente já vê na TV, que são caras discutindo pautas e tal. Não, a gente quer fazer uma coisa mais educativa mesmo, olha, está acontecendo isso, por exemplo, no Catar, que é o país da Copa do Mundo. Tem uma polêmica gigantesca acontecendo lá com relação a trabalhadores, operários que estão morrendo nas obras e tal. O que é isso? Por que isso acontece? A gente pega uma pauta esportiva e a partir daí a gente detalha falando de outras coisas. E aí tem de tudo. Fala de vários esportes. A gente faz semanalmente e sempre tentando pegar através de uma notícia que saiu. Só que assim, se você ligar na televisão, eles vão falar dessa notícia durante 2 minutos, né? Vão falar, nossa, olha o que está acontecendo no Catar, que coisa chata. A FIFA tem que tomar uma atitude. Pronto, acabou. Próxima pauta, vamos falar do Flamengo, que o Flamengo do Jesus é melhor ou o Palmeiras do Abel é melhor? E aí fica nessa mesma discussão todo dia. E aí é isso, assim. A gente não quer também ser extremamente arrogante, de falar, não, o que a gente faz é isso e é melhor. Mas é que a gente sente que falta, então a gente tenta. E de uma forma bem humilde de pegar, e a gente não conhece também, porque as notícias não saem em português. Simplesmente não noticiam essas coisas. E a gente tenta achar o que dá, recolher tudo e fazer tipo uma junção de tudo que tem, ó. Aqui é tudo que você tem sobre esse assunto, tá aqui. Se alguém quiser se interessar, dá pra procurar mais. Mas é mais ou menos isso. Mas sobre esporte também. Sim. Eu ainda não cheguei a ouvir nenhum, confesso, mas eu ouvi a partir da
equipe, mas eu já vi as publicações lá que você publica lá e até seguir no Spotify, que é onde eu escuto os meus podcasts no Spotify. Cara, e eu acho isso foda demais, foda pra caramba, porque a gente tá numa época bem desenvolvida, digamos assim, o pessoal costuma dizer que é a era da informação, né, e tal, onde tudo chega muito rápido e tal, mas, cara, tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente não tá ligado, sabe? Se tratando de esporte ainda, mano, mais ainda, mano, muito mais. Por exemplo, eu acompanho Fórmula 1 também, sou viciado em Fórmula 1 desde criança. Legal. Eu amo Fórmula 1. Tem um amigo meu, o meu editor, por exemplo, o cara que vai editar esse podcast, o Fio, ele é apaixonado por esporte a motor. Não só Fórmula 1. Obviamente, Fórmula 1 é o principal. Mas ele assiste Fórmula 2, ele assiste Fórmula 3, ele assiste campeonatos tipo, americanos, que são nos Estados Unidos, tipo, a Stock Car da vida, a NASCAR, sim. Enfim, ele conhece os campeonatos assim que eu não tô ligado. Ele que me apresentou muito deles. Me apresentou site gringo para eu assistir as corridas e tudo mais. E aí, por essa influência dele, eu comecei a assistir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também. E aí eu conheci o Drogovic, Felipe Drogovic, brasileiro, que corre na Fórmula 2. Eu conheci o Mick Schumacher, que hoje está na Fórmula 1. Eu conheci alguns pilotos que, caramba, eu jamais conheceria, mano. Jamais conheceria. Porque esses caras, eles não estão noticiados, sabe? É como você falou, é uma notinha de rodapé. Essas coisas. Apareceu um pouquinho do Drogovic ali no Esporte Interativo, Esporte Espetacular da Globo, mas assim, tipo assim, vai ser de relance, vai ser uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Não vai falar da competência do cara, do nível técnico do cara, há quanto tempo ele tá correndo ali e tal. Agora, se um dia ele chegar na Fórmula 1, aí não, aí sim, vão pegar um histórico dele, do que ele já correu e tudo mais, e vão tratar. E aí, isso é uma parada também que eu escuto há muito tempo. Mas por que não tem Fórmula 1 por que não tem brasileiro na Fórmula 1? Eu não assisto mais. Cara, mas sei lá, vai acompanhar por que não tem, sabe? Vai se informar por que não tem brasileiro na Fórmula 1 mais. Vai procurar conhecer o esporte também, que eu acho também que é uma outra parada que a gente conhece o nosso time, mas agora o futebol a gente conhece pouco. Mas quem trabalha com isso também, porque eu acho assim, o Brasil é um país complicado, né, na questão de esporte, de incentivar o esporte. Então, poxa, é muito difícil o Brasil conseguir construir talentos no esporte de forma adequada. Quem surge por sorte, porque tem o dom, né? Então tem um Ayrton Senna uma vez na vida, depois vai ter um jogador de basquete, um de tênis e tal, mas não existe um projeto para fazer isso acontecer. E a imprensa faz parte do problema, e ela compactua com esse problema, eu acho, na minha visão, porque a partir do momento que você, como imprensa, como jornalista, se restringe a falar de certos assuntos só por motivos de audiência, por motivos do que o público quer ouvir também, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a imprensa não cumpre o papel devido dela, deixando de falar. Vai falar sempre das mesmas coisas, dos mesmos times. Os jornalistas que se dizem jornalistas, na verdade, são comentaristas, e comentaristas setoristas, porque eles falam só de um time, às vezes, o time deles, né? E aí tem vários, cada um falando de um time. E, na verdade, o que essa pessoa está produzindo, né, de conteúdo? Tipo, o que ela está informando a mais do que você encontraria em outro lugar? Então acaba ficando uma briga. Tipo, você vai assistir aqui ou ali, mas é a mesma coisa que está passando. Você só prefere um ou outro. E, falar desses esportes já é um desafio, que não sejam futebol no Brasil. Porque as pessoas também não querem saber de outra coisa, às vezes. Só querem saber de futebol. Mas quando você tem uma história interessante para contar, por exemplo, um brasileiro na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, vai chamar a atenção das pessoas. Eu acho que existe uma solução dentro da televisão, por exemplo, para você colocar outros esportes. Não precisa colocar todos e substituir o futebol, mas deveria, aos poucos, aumentar isso. Como, por exemplo, eu acho que já aumenta com o futebol feminino, que era extremamente deixado de lado, sofria preconceito. Você já percebe que aumentou um pouquinho. Passa na Band, tem ali alguma coisa acontecendo, isso já é bom. Tem que aumentar, mas isso já é alguma coisa. Só que, às vezes, não. Os outros esportes ficam deixados de lado, a gente tenta falar deles no podcast por um viés mais de contar essas histórias mesmo. E às vezes a gente fala de assuntos que são extremamente chamativos. É um assunto que todo mundo falou a respeito. Por exemplo, futebol e Covid agora.
né? Os campeonatos têm que parar, eles não têm que parar. Só que assim, na imprensa normal, você vai ver que eles falam muito disso, levando pro lado do calendário. Mas o calendário brasileiro é ruim, se parar agora não vai ter como terminar o brasileiro. E blá, blá, blá. E a discussão sempre fica no âmbito do futebol. A gente quer falar de futebol e Covid sobre outros aspectos. Falar sobre o aspecto de saúde pública mesmo, das pesquisas, o número de jogadores infectados, o que isso está causando para o país, os jogadores de times menores. Porque é muito fácil você falar de pandemia e futebol e falar do Corinthians, do Flamengo. Mas e os caras que jogam no Marília, aqui de São Paulo, ou jogam em campeonatos bem pequenos, regionais? Vamos tentar entender o que esses caras acham e o que eles estão vivendo. Porque na televisão você não vai encontrar. Cara, isso que você falou acontece, tá acontecendo aqui no Acre, inclusive, mano. Os jogadores, o campeonato acreano, ele foi interrompido. Na verdade, foi interrompido, ele nem começou ainda por conta da pandemia. Apesar de que, cara, assim, a gente entende que a gente está vivendo num momento muito, sei lá, muito drástico e tal, e realmente é complicado a questão do Covid, a gente está perdendo amigos, familiares, enfim. Mas, cara, assim, o campeonato acreano, ele nunca deu público, óbvio que já deu público, né, claro, mas assim, ele não dá público grande, sabe? Em situações normais, ele não dá público. Os clubes já penam para levar público para o estádio aqui. Mais quando é uma final, quando é um jogo que algum time de fora vem jogar aqui, em Copa do Brasil, por exemplo, aí dá público. Mas o campeonato acreano em si não dá. Então, e a galera tá tendo cuidado, sabe? Então, eu acho que impedir que a galera jogue, porque a gente tá falando assim, times aqui que conseguem se manter, como o Atlético Acreano, que é o time que eu torço, o Rio Branco, que tava numa situação financeira bem ruim, mas agora tá melhorando. O Galvez, que é um time da Polícia Militar aqui do Acre, é bem estruturado. Enfim, eles conseguem se manter, eles conseguem pagar os jogadores. Agora, times como o São Francisco, o Andirá, times do interior do Acre, o Plácido, o Nauas, por exemplo, que é de Cruzeiro do Sul, é um time que teve que se desmontar, cara, teve que mandar todo mundo embora, porque não tem como pagar essa galera, sabe? O Humaitá, por exemplo, que é um time aqui do Porto Acre, os caras estavam alojados na sede, mano, da sede da federação, do time para jogar. Teve que mandar todo mundo embora, porque o campeonato ficou para junho, sabe? Então, isso é complicado, a gente também esquece de falar isso, né? Uma coisa é um jogador de São Paulo, do Corinthians, do Santos, tá sem jogar. Uma coisa é gente daqui, pô, gente de Rondônia, jogador do Amazonas, que precisa jogar bola, sabe? Pra se manter. E são famílias que dependem desses caras também, que é uma outra parada que a gente esquece. Isso aí também eu acho muito legal ser falado. Que esporte não é só o glamour e não é só o que a gente vê, né? Que a gente não tá vendo também. É muito importante ser falado. É isso. E não faz o menor sentido, por exemplo, querer interromper campeonatos estaduais enquanto os jogos da Copa do Brasil acontecem no mesmo estado. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente tem que discutir isso e não pelo viés do calendário do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Paulista. Claro, tem que se falar disso também, mas na hora que você fala de futebol e Covid, tem muito mais gente envolvida. Então, o mínimo que você pode fazer é informar sobre. E aí, cada um vai ter sua opinião, tem que saber embasar a sua própria opinião, mas o ponto central inicial é falar sobre isso, né? E a gente só soube, por exemplo, da situação do campeonato no Acre, quando foi pesquisar muito a fundo. Teve que entrar na notícias assim de 3 semanas atrás, porque não tinha nada recente, e roda lá para baixo, e aí tem uma linha falando sobre o campeonato do Acre. É um exemplo, por exemplo. E isso acontece com 70%, 80% do Brasil. Muito se fala de São Paulo, Minas e Rio, e o resto fica para depois. Sim, real. E, cara, eu acho que a gente tem quando eu falo a gente, eu também me coloco nesse meio, a gente tem um papel meio que de jornalismo alternativo muito importante para ser um lado B do jornalismo, né? E tem um cara aqui no Acre que eu sou muito fã, que é o Aires Rocha. Ele já fez até o Jornal Nacional, naquele especial lá do Jornal Nacional, e ele foi o representante do Acre lá.
O Jornal Nacional fez 30, 40 anos, sei lá. E eu gravei com ele, cara, e ele me contou uma parada que eu nunca vou esquecer, assim, ficou na minha cabeça. E eu perguntei pra ele sobre a faculdade de jornalismo e tal, e ele pegou e falou, cara, a faculdade de jornalismo não é, não é algo necessário, assim. Se você quiser fazer, beleza, para ter um diploma e tal, mas você já faz o seu trampo aí com o seu podcast, procura fazer o que você gosta e vai fundo nisso, porque na faculdade eles vão repetir coisas que não tem muito a ver com a realidade, é muito teoria, é muita teoria. Então você tem que fazer o seu trabalho. E eu enxergo muito isso, cara, também. Não desprezando a faculdade, não desprezando o estudo, obviamente, até porque a gente sabe da importância que tem, principalmente para o mercado de trabalho, né? Eu acho. Mas, assim, se você não fizer o trampo, se você não fizer o seu corre, você vai virar mais um jornalista da mídia, você vai virar mais um jornalista que vai repetir o que todo mundo está falando já. Né? Tem gente que faz esse trabalho, por exemplo. Tem gente que pega o trabalho da TV e cria um canal no YouTube para falar a mesma coisa que a TV já fala. Então, não faz muito sentido, né? Ser mais o mesmo, ser mais uma voz e meio de tantas outras. Às vezes, no máximo que você vai fazer é colocar um pouquinho de clubismo ali na sua fala, no seu texto. Mas vai ser a mesma coisa, né? Não, tanto não faz sentido fazer essa transferência de plataforma aí. Isso aí acontece muito, né? Por exemplo, você replica o conteúdo da TV num podcast, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não dá pra fazer um podcast sobre um programa de televisão de debate só copiar e colar e colocar na plataforma de streaming. Não, é outra coisa. Tem que ser feito de outra forma. Mas você precisa estudar e procurar saber sobre como é feito. E a prática, né? Ou fazer na prática, como você falou. Como também não faz sentido tratar esporte como bobeirinha, é besteira, é engraçado. Tipo, a pauta esportiva no jornalismo é pra fazer brincadeira de torcedor, entreter. E isso eu acho que é um grande problema. Quando você trata esporte dessa forma somente, primeiro que você desmoraliza dentro da própria imprensa quem faz isso. Você tem que se render a uma lógica de trabalho muito pobre, né? De replicar coisa, de copiar. São diversas experiências assim, frustrantes. E dentro da lógica esportiva de fazer a notícia. E de achar que esporte é só fazer brincadeira com o rival. Quando na verdade tem um monte de coisa séria que acontece em interligação com outras pautas, com pautas governamentais ou sociais ou qualquer coisa, ou seja histórica, de território, muita coisa que acontece. Que você deveria conseguir encontrar informação sobre tudo isso. E assim, informação, não um debate, opinião. A opinião você constrói a partir do momento que você consegue ter as informações. Eu não preciso ouvir todo dia pessoas discutindo sobre algum assunto de forma, né, como acontece nos programas esportivos, né, de forma assim, bem incisiva, um brigando com o outro. Cara, é claramente entretenimento, né? Acho que muitos dos programas esportivos, eles fazem o mesmo papel, por exemplo, de você assistir um filme ou um reality show, qualquer coisa. É entretenimento que você tem ali. Só que, na verdade, se esquece que por trás disso você precisaria fazer um trabalho mais jornalístico. Mas aí a gente tenta fazer isso. E a outra parada também. Pode terminar, terminar. Não, era só que assim, a gente tenta fazer isso sem, de novo, né? Sem parecer arrogância ou prepotência da nossa parte, querer ensinar. Não, é assim que faz, viu? Não, porque assim, eu sei, eu trabalhei com isso, eu sei a lógica, qual que é, como que os caras pensam pra fazer isso. Tem muita gente boa trabalhando nas televisões. Tem gente competente por trás. Não são só as pessoas que aparecem. Só que existe uma ordem que vem de cima, uma lógica toda construída, que essas pessoas precisam se adequar. E de vez em quando, pô... E assim, o que aconteceu com a gente que faz o podcast, a gente cansou de tanto assistir programa. Cansou, cara, de assistir 10 anos dos mesmos programas esportivos da televisão. Vamos tentar falar de coisa diferente. E a gente aprende, a gente erra, a gente dá informação às vezes que está desatualizada, porque a gente não conseguiu achar, porque são coisas difíceis de encontrar. E outra que também é só a gente, né, cara? Não tem como comparar, não tem como competir com a ESPN da vida, né? Com o TNT Esportes da vida. Isso é uma coisa...
Isso é chato. Porque assim, para pra pensar, né? Tipo, você coloca na ESPN lá, vou falar, né? Linha de passe, programa linha de passe. Aí você vai ouvir os caras falando. Beleza. Isso é a opinião lá dos jornalistas. Por que alguém vai ligar num podcast ou qualquer coisa que seja, tipo, do Álvaro e do Jonathan, pra ouvir a gente falar as opiniões nossas sobre as mesmas coisas que, tipo, tava no linha de passe? Cara, não faz o menor sentido a gente repetir o que os caras fazem lá, porque eles são famosos, cara. A gente não é ninguém, com todo respeito. Então, tipo, vamos tentar construir primeiro alguma coisa diferente, porque se ficar só repetindo o formato, não faz o menor sentido. As pessoas já têm acesso a isso, os caras que estão lá têm carreiras já, não tem como. É bem isso que você falou mesmo. É real, cara. Eu criei uma página recentemente, eu acho que pouca gente sabe, agora todo mundo vai saber, né? Mas pouca gente sabe que é minha essa página. Eu criei uma página chamada Atleticano Sofredor, lá no Instagram, que é para uma página de humor, mas também que passa notícias sobre o Atlético Acreano, né? Que é o time que eu tô, inclusive estou vestido com a camisa dele agora. É o Atlético Acreano que fez aquela, acho que chegou a ser a campanha que ele fez em 2017 ali, para a Série B. Perdeu para o Cuiabá, inclusive, que hoje está na Série A, né? Foi bem dolorido assim para nós, mas também você sabia que não tinha como, né? Porque, enfim, com a logística, que pô, o time era menor assim, em receita, mas a gente conseguiu um acesso inédito para uma Série C de 2020 para cá, desde 2019, depois que o time não conseguiu acesso. O número de torcedores do Atlético aqui no Acre caiu, sumiu, o pessoal foi embora. Cadê essa galera? Ela existiu, então ela ainda existe, ela está em algum lugar, né? Só que o time parou de vencer, parou de passar na TV, passou de ter os jogos no esporte interativo que nem tinha em 2018, parou de sair na mídia, né? O Atlético Acreano foi considerado durante o ano de 2017, naquela campanha lá, como o melhor Atlético do país em rendimento, né? Em gols e tudo mais. É isso, ganhando de Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético, enfim, qualquer Atlético que existe no Brasil, o Atlético Acreano estava no topo. E revelou bons jogadores, né? Revelou o Polaco, o Careca, que hoje está na Malásia, o Eduardo, que jogou no Ituano, agora está jogando no Ceará. Aí o Rafael Barros, que a gente chamava de Rafa Gol, que está na Bolívia, enfim, muitos jogadores saíram, né? Então, esse é um trabalho meu como torcedor e achar que tem gente também que torce para o Atlético, só que ficaram órfãos da informação do time, de como chegar no time, né? E a gente sabe que muitos também só iam para o estádio, só torciam porque o time estava bem, mas muitos não, cara. Muitos também torcem para o time, só que não tem informação sobre o time. Não sabe, não tem o que fazer com os torcedores também que sentem a mesma coisa, que é o que a gente está fazendo, falando da Fiorentina, que é um time que a gente gosta, que muita gente no Brasil também gosta, só que a gente não conhece, a gente não sabe cadê eles, né? Era exatamente o que eu ia falar de concluir essa questão, tipo, voltando pra Fiorentina, porque é a mesma lógica. Por mais que eu vou falar de jogo, de que jogador que tá bem, que jogador que tá mal, números dele, das notícias diárias, que é uma coisa que eu nem fico muito falando sobre notícias diárias, especulação e tal, porque senão eu não consigo fazer mais nada, né? Imagina, você ter que lidar com as notícias diárias de um time é coisa pra você fazer só isso. Mas é a mesma lógica, é de tentar trazer informação sobre um time que não tinha tais informações em português, né? Se você gostava da Fiorentina, você podia seguir as páginas em italiano, depois veio a inglês, até de forma tardia, foi 2019 que eles que fizeram a página em inglês. Sim, em português, muito difícil você encontrar alguma coisa, e nesses canais aí que a gente tá falando, nessas plataformas, não vai ter. Sempre que for falar da Fiorentina, vai ser por algum motivo específico, né? Algum jogador, tipo o Pedro, por exemplo, é um cara que rendia notícias pra Fiorentina, só porque ele era do Flamengo, ele é do Flamengo e era do Fluminense. Então, ficar dependendo disso pra ouvir falar do time é chato, né? Então, é a tentativa também de trazer informação sobre alguma coisa que não tem. E aí, claro que somado a isso, a minha torcida pelo time, né? Se eu não torcesse pra Fiorentina, se eu não gostasse do time por diversas razões, eu não faria esse trabalho. Mas somou a paixão com a vontade de fazer uma coisa diferente.
Então eu gosto muito de fazer. Faço sem o menor trabalho, tipo, de ter que fazer, de estar atrasado. Às vezes eu atraso as coisas, as postagens, e não tem problema. A gente faz porque a gente quer fazer mesmo. Sim, da hora, mano, da hora. Álvaro, foi muito bom falar contigo, mano. Papo muito da hora. Eu esperei esse momento chegar para conhecer o torcedor da Fiorentina. E acabei conhecendo outras coisas de você também, que a gente se identifica muito. A gente torce pro mesmo time no Brasil. A gente tem pensamentos parecidos sobre a mídia esportiva. A gente tem alguns pensamentos bem parecidos. E, cara, foi um prazer te conhecer e falar contigo. E agora esse é o seu lugar de fala, cara. Fique à vontade aí para falar das suas redes sociais, do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. Se quiser deixar algum recado aí, você fique à vontade, que esse espaço é todo seu. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu que digo pra você. Agradeço de novo o convite. Eu pensei que a gente ia falar só de Fiorentina e foi muito melhor, porque, a gente falou de imprensa e criticou a imprensa e deu pra falar do outro trabalho que eu tenho. Então, eu vou deixar pra quem estiver ouvindo, que tiver interesse, tanto a página Fiorentina Brasil, @Fiorentina Brasil no Instagram, ou a @Bola na Agulha, que é o nome do podcast que eu faço lá, que é sobre essa parte do esporte não muito falada. Então é Bola na Agulha, só um A entre o N e o G. E para quem quiser saber mais, para quem tiver interesse, pode entrar lá, ver as postagens, e tem o podcast também, assim como o seu. Mas agradeço de novo, é sempre legal poder falar sobre a Fiorentina. É sempre bom descobrir que tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Tem torcedor, já recebi mensagem do Alagoas. Agora a gente tá falando, você é do Acre, do Rio Grande do Sul. Em todos os lugares vai ter alguém. E é isso que é o mais legal, é ir descobrindo essas pessoas ao longo do tempo que a página tá no ar. E quem sabe vai aparecendo mais gente aí. Sem dúvida vai aparecer mais gente nos próximos tempos. Agradeço. Tamo junto, até o próximo, mano. Valeu.